A alegria do Senhor é mandamento. Sim, ser feliz é mandamento. Que isso, pastor? Tá na Bíblia. Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Paulo está ordenando. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Filipenses 3:1, ó. Quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui para vocês. Filipenses 3. Deixa eu achar aqui. Vocês estão abrindo aí, né? Na igreja, na casa de vocês? Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos do Senhor. E em Filipenses 4:4, Paulo responde, diz isso, faz essa ordem mais uma vez, duas vezes, quer dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vamos lá, quero falar sobre isso essa semana. Em uma época, eu vi um dia um pastor, ele falou assim, ó, não, crente cheio do Espírito Santo, deprimido, sim. Ele associou crente cheio do Espírito Santo a deprimido. Se associasse, ó, um crente cheio do Espírito pode ficar triste? Óbvio que pode. Mas a questão não é essa. E quando fala de depressão, ele está dizendo o seguinte, não, tem sim crente cheio do Espírito Santo que fica lá, cabisbaixo, que não quer fazer nada, que está sem força. Não é possível sim, ele está doente, uai. Então é crente do Espírito, é cheio do Espírito, mas está doente, não consegue levantar. Isso é ridículo. Isso é um absurdo e a gente ouve isso aí na boca de muita gente. É claro que crente fica doente, mas é que depressão não é doença, essa que é a questão. E aí eles associam, então, eles querem dizer que é normal, eles associam, então, o Espírito Santo o cara fez isso, ele associou o Espírito Santo à tristeza. Mas Gálatas 5:22 associa o Espírito Santo à alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Qual que é o fruto do Espírito? Alegria. Então é importante nós reafirmarmos esse parâmetro bíblico que a alegria é mandamento, que o normal de um cristão é viver alegre. É sobre isso que eu quero falar essa semana. O normal é que um cristão viva alegre. Numa época em que vários pastores e cristãos estão dizendo é normal que a pessoa esteja com depressão. Lembre, não estou dizendo que a pessoa não fique triste, mas é normal o cara estar lá, não quer levantar, não quer fazer nada. É normal, ele está lá abalado, abatido, é normal viver assim. Tendo na Bíblia um salmo, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas firmes permanecem para sempre. Com um salmo desse, a pessoa diz que é normal. Aí ele pode até dizer, pastor, mas teve crente que se abalou. Teve, mas porque ele fraquejou na fé. Porque aqui o salmista está dizendo, aquele que confia no Senhor não se abala. Então tem crente que muitas vezes é crente, mas ele se abalou na fé. Então a gente tem várias histórias disso na Bíblia. Mas eles falharam. É engraçado, né? De vez em quando eles citam Spurgeon. Oh, Spurgeon teve não sei o que lá. E daí? Você pode citar Paulo. Davi adulterou, e daí? O adultério é permitido então? Não, já que Davi adulterou, então o adultério é normal. E daí, quem diz que a nossa regra de fé são os homens? É a Bíblia. E, inclusive, a mensagem da Bíblia é maior do que os seus mensageiros. Porque os mensageiros eram falhos, a Bíblia não é. Ou Paulo era Deus. Ou Spurgeon era Deus. Então, é cada argumento ridículo. É cada argumento ridículo para justificar a fraqueza humana, para justificar o pecado. É um absurdo. Os que confiam no Senhor não se abalam. Paulo diz em Coríntios, abatido, mas não destruído. Ele ficou até triste. Você recebe uma notícia ruim, você fica triste. Normal. Normal. Quem não fica? Você fica meio cabisbaixo. Normal. Mas ele diz, destruído não. Destruído não. Lá no chão, lá no quarto, sem querer fazer nada, isso não. Abatido sim, destruído jamais. Angustiado, claro que a gente fica. Jesus ficou. Jesus ficou. Agora, dizer, não dá mais. Porque é isso que os cristãos têm dito que é normal. Se os pastores dizem, é possível que um cristão enfrente momentos de tristeza, mesmo sendo fiel? Óbvio, concordo. Agora, se eles falam, é normal que você fique fraquejando, se vitimizando, ali no quarto, dizendo que, eu tô doente, não consigo fazer mais nada, não consigo levantar. E não tá doente nada, é só doença, depressão. Isso não existe. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Diante de cenários como o nosso, em que os crentes não creem que Jesus é suficiente para fortalecê-los diante de uma unha encravada, a gente tem que lembrar de Davi. Perdeu seus parentes, a esposa, ele chegou na sua cidade, e a sua cidade estava em chamas, porque colocaram fogo lá, e sequestraram sua família. Pense na cabeça dele. Ele tinha um monte de esposa. Será que eles estão abusando de minhas esposas? De minhas esposas? E os filhos, meus filhos, o que estão fazendo? Nesse cenário, diz a Bíblia que eles choraram até não ter mais forças. Não tinha mais nem lágrima para cair.
Mas aí diz o texto que, para piorar, os soldados de Davi falavam em apedrejar Davi. Ele perdeu tudo, bens, família e a própria honra, e o seu próprio povo, o respeito de seu povo. Mas diz o texto que ele se reanimou no Senhor. Por que os crentes não conseguem se reanimar? Vocês acham que eles estão enfrentando algo pior do que Davi enfrentou? Por que Davi conseguiu se reanimar no Senhor? Eles não. Eles têm que ir em psicólogos humanos, mesmo que seja cristão, mas ele vai agir de acordo com o conselho dos ímpios, né? O psicólogo cristão, porque se fosse seguir a Bíblia, nem era psicólogo, né? É um aconselhamento bíblico. Então esse psicólogo cristão vai seguir ímpios, como a Escritura declara, não ande no conselho dos ímpios. Então, qual que é o sentido disso? Por que Davi, com um problema infinitamente maior, conseguiu se reanimar em Deus e os crentes de hoje não? Paulo está preso, gente. E escreve uma carta, como diria Martin Lloyd Jones, a mais feliz, lírica carta que Paulo escreveu. Paulo está preso e ele está dizendo, alegrem-se no Senhor. Meu Deus do céu. Em Filipenses 1:3, Paulo está na cadeia e ele dá graças a Deus pelos filipenses. Na cadeia, a gente consegue ter um coração grato? Paulo conseguiu. Filipenses 1:17. Homens estavam pregando sobre Cristo por discórdia para trazer sofrimento a Paulo. Aí diz o texto que até nisso ele se regozijava. O que importa é que estão pregando Cristo. Nisso eu me regozijo. Pessoas infernais estavam pregando por discórdia, por inveja, por aí vai, para trazer sofrimento a Paulo. E ele diz, eu me regozijo com isso também. Em Filipenses 1:8, ele diz isso, todavia que me importa, uma vez que Cristo está sendo pregado, também com isto me regozijo, sempre me regozijarei. Em Filipenses 2:14, Paulo está na cadeia, com todos os motivos para murmurar, e ele ordena aos cristãos, não murmurem. Não murmurem. Em Filipenses 2:17, Paulo fala da possibilidade de morrer, e mesmo assim ele se alegra com isso. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, Filipenses 2:17. Quer ver? Volta um pouquinho aí. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação, que era a oferta de sangue. Então ele usa essa expressão, essa figura da oferta de sangue para retratar a sua própria morte. Então, contudo, ainda que eu seja derramado como libação, como sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É isso mesmo, Paulo? Você fala sobre a sua própria morte e até com isso você se regozija, Paulo? E os crentes não conseguem se regozijar com nada, Paulo? Porque Paulo está morrendo, ele está dizendo, eu vou morrer, mas eu me alegro com isso, porque Deus vai usar a minha morte como um sacrifício para que a fé de vocês prospere. E aí Paulo diz, eu me alegro até com isso, até com a minha morte. Aí tem crente que ganha 20 mil reais, tem pastor assim, 20 mil reais, tem família boa e não tem nenhum problema. Não é porque ele perdeu alguém, ele está triste, que é normal. Não é porque ele está enfrentando um grande problema em algum lugar que ele está um pouco triste, que é normal. Não, 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 eles dizem, eu tô doente da depressão, pelo amor de Deus. Tipo, tempos difíceis, tempos difíceis. Está na cadeia, sabendo que vai morrer, ele escreve uma carta em que ele ordena 3 vezes, alegrem-se no Senhor. Não é normal. É verdade, gente? Não é normal esse povo dizendo que o abatimento é normal. A verdade é que tem muito pastor que nem crente é. Eu vou mostrar para vocês aqui ao longo desses devocionais dessa semana, como que a Bíblia ela associa a salvação à alegria o tempo todo e como há não apenas ordem para se alegrar no Senhor. E eu vou falar sobre isso essa semana. O que é isso, se alegrar no Senhor? Não apenas a ordem, a promessa. Não é a teologia da prosperidade, tem nada a ver. Eu vou mostrar para vocês aqui. Promessa de alegria. Que Deus é o garantidor da nossa alegria. Então, é isso, a alegria é um mandamento. Não é normal, não é normal. Não ouça esses pastores frouxos. Porque muitos deles, nem sei se são crentes, alguns deles. Muitos estão viciados em antidepressivos e por aí vai. Por isso, tem que normalizar essas coisas. Muitos são fracos. E aí querem normalizar a fraqueza. E outros são fracos porque às vezes não vivem isso, mas têm medo de falar. Então tem isso também. Não vivem até uma vida feliz em Cristo, mas têm medo de confrontar a psicologia. Essa é a verdade. Então é isso aí. Alegrem-se no Senhor. Hoje, segunda-feira, é o dia que o Senhor fez. Por isso, nos alegraremos. A gente não se alegra, não é na família, não é na circunstância, é no Senhor que Ele está dizendo.
Eu vou explicar mais isso, mas alegrem-se no Senhor. Ele é o motivo da nossa alegria, não é a nossa circunstância. Não é o nosso emprego, nossa família, é Ele. Ele é o motivo da nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou encerrar assim, ó. Não reclame. Não reclame de nada. Em tudo dai graças. Esse é um grande princípio para que você seja feliz. Agradeça. Eu estou aqui no estado de São Paulo. Sábado eu estava chegando de viagem, de avião, e aí vendo aquela cidade, São Paulo, gigante. E a gente tende a reclamar sempre é muito trânsito, não sei o que lá. E eu tô ali sempre em São Paulo. E não, nada de reclamar. Obrigado, que cidade linda, maravilhosa, gigante. É isso, eu tenho tentado fazer isso. Tentado não reclamar de nada, de nada. Esse é o país que Deus me deu, essa cidade que Deus me deu, o estado que Deus me deu. Obrigado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Alegrem-se nele, em Cristo, confiando nele e no amor dele por você. Obrigado, Senhor, por mais um dia, que a tua bênção esteja sobre nós em mais uma semana, nos livre de todo mal. Se tem alguns dos teus filhos me ouvindo agora, angustiados, com medo, que o Senhor possa dar força. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Que o teu Espírito Santo esteja sobre eles, os capacitando para enfrentar mais uma semana. Eu me regozijo no Senhor, eu me alegro no Senhor, que a mão do Senhor esteja conosco, que o teu Espírito Santo esteja conosco. Mais e mais. Ó Deus, sê conosco, Deus. Deus vive todo-poderoso. Alegra as nossas almas, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é quem nos alegra. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém? Gente, sexta-feira e sábado eu vou estar pregando aí em Manaus. Se você é de Manaus, para ter mais informações, entre lá no site da CEBI, sebi.com.br, sebi.com.br. Lá tem as informações como participar, é uma conferência. Como participar da conferência, tá bom? E eu vou estar lá sexta e sábado. Deus abençoe.